Olá, professor, que bom que você veio para mais uma pré-aula. Meu nome é Sheila e hoje eu vou compartilhar com você algumas dicas sobre a lição de número 10 da classe de jovens, com o título que diz Permaneçam firmes na palavra da verdade. Caso você ainda não tenha se inscrito no nosso canal da Debu, faz a sua inscrição logo aí embaixo, aciona o sininho para toda vez que tiver um conteúdo novo, material legal, você venha ser notificado e venha estar por dentro de todo o conteúdo que a nossa igreja produz e compartilha. Hoje nós estudaremos o texto da carta de 2 Pedro, no capítulo 1, do versículo 12 ao versículo 21. Nesse trecho, Pedro ele não vai só defender a verdade do evangelho, como também a veracidade do seu apostolado. Permanecer firme na palavra da verdade não só era algo válido para o tempo de Pedro, como também hoje para nós, no mundo em que nós vivemos, na nossa época, continua sendo uma verdade nós estarmos sempre firmados no Evangelho e compartilhando também dessas verdades, né? A questão aqui que nós devemos talvez nos perguntar é que verdade é essa que Pedro está falando? Em que verdade é que nós vamos nos colocar firmes? Que verdade é essa? Isso é algo que você pode levantar em questão com os seus jovens para que eles possam discutir. Que verdade que é essa que Pedro está falando? É a verdade que nós ouvimos aí fora, aí nas ruas? É a verdade que o Cristo fala? É a verdade que os profetas falaram? Que verdade é essa como um todo? Você pode levantar esses questionamentos até para você ter uma noção do conhecimento que os seus jovens têm a respeito da palavra de Deus, a respeito dessa noção do que é a verdade da palavra, né? Essa verdade que Pedro está falando, então, para nós esclarecermos aqui, se trata de todo o conteúdo bíblico, todos os ensinamentos que estão contidos na palavra de Deus e que foram dadas como instrução ao seu povo, né? Na agenda da leitura da semana, que a lição disponibilizava, a gente vai ver essa palavra sendo colocada como luz, né? Como sendo pura, como algo que permanece para sempre, e também ela sendo colocada como verdade, uma palavra que é posta como verdade. Isso, quando a palavra é posta como verdade, isso nos diz que é algo que nós podemos acreditar, que nós podemos colocar a mão no fogo, que nós podemos acreditar que isso ali tem peso, é verdadeiro, né? Não é falso. A palavra de Deus também, na leitura bíblica ali, estava sendo colocada como sendo viva e eficaz, e principalmente também como inspirada pelo próprio Criador e não por achismos de homens, né? Isso Paulo a Timóteo vai deixar muito claro. Bom, para a introdução dessa lição, eu acho assim legal uma sugestão, você começar perguntando para os seus jovens se eles conhecem a história da sua família, dos seus bisavós. Você pode começar perguntando a respeito dos seus bisavós, se você sabe o nome completo, se você sabe só o primeiro nome, se sabe de onde veio, onde morou, se veio de algum país do exterior, como refugiado para cá, enfim. Por quê? Porque esse conhecer o passado é muito importante, porque ele vai justificar a maneira de como nós vivemos o nosso presente, né? Porque onde a nossa família cresceu, a cultura que aderiu, tudo isso vai influenciar o que nós comemos hoje, como nós nos portamos. E principalmente, se talvez os nossos bisavós já eram cristãos, se não eram, se já conheciam a verdade da palavra, tudo isso é legal para a gente fazer um panorama e observar, porque algumas famílias são já cristãs por 4, 5, 6 gerações, mas outras são apenas nessa primeira geração conhecendo a verdade, né? Então, eu acho legal fazer esse levantamento. Por quê? Porque isso é importante, sempre estarmos olhando ao passado, porque ele sempre vai trazer algo importante para o futuro. E é isso que Pedro estava querendo esclarecer aos leitores dele, né? Então, ele estava convidando os seus leitores a olharem para o passado, as verdades que continham nas Escrituras, até porque no passado
esses crentes já tinham tido contato com o evangelho, eles já tinham sido instruídos, mas por outros motivos eles estavam se pondo num ponto duvidoso. Aí Pedro está dizendo, olha, olhem para trás, naquela verdade ao qual vocês foram ensinados, aquilo que vocês já receberam, aquilo que vocês já possuem o conhecimento, né? Então Paulo está reforçando a ideia aqui que o evangelho ele permanecia o mesmo, né? Ele não estava vindo fazer um outro ensino, mas ele estava frisando aquilo que eles já tinham aprendido, né? Paulo, na carta de Efésios 4, ele vai dizer também, né, naquele evangelho ao qual foram ensinados, né, ou aquele evangelho ao qual vocês já ouviram falar. Então, muitas vezes, algumas verdades que nós aprendemos da palavra de Deus, com o passar do tempo, elas vão se tornando esquecidas por nós. E aí está a importância de nós estar sempre olhando para trás, a verdade que nós aprendemos, mas principalmente olhando para as Sagradas Escrituras, né? E sempre fazendo esse paralelo. Aquilo que eu estou crendo está de acordo com a Escritura? Ou eu estou misturando outras filosofias, outras ideias e estou fazendo o meu próprio evangelho, né? Então isso fica um ponto de reflexão aí para nós também. Não há outro evangelho, é o que Pedro está querendo dizer. Não há outra palavra de salvação, como também não há outra palavra de verdade a não ser aquela que tem como fundamento o próprio Cristo. O objetivo dessa aula 10 é conscientizar os jovens da importância de observar as verdades antigas, né? Principalmente aqui, o contexto está dizendo sobre a palavra de Deus, mas como a gente a gente pegou a dica da ideia de olharmos para a nossa família, a gente pode conscientizar a ideia de sempre olharmos para os nossos pais, olharmos para os nossos avós, aquilo de positivo que eles deixaram como herança para nós, e isso estarmos reproduzindo, e aquilo que nós recebemos deles de negativo, estarmos deixando para trás, né, e prosseguir com aquilo que é bom. Um outro objetivo dessa aula é aprender a autenticidade da palavra de Deus, a fim de que a gente não seja enganado ou levados por falsos ensinos. E principalmente também um terceiro objetivo que a lição propõe para nós é saber o valor da palavra profética, porque ela tem sim valor, ela tem sim um peso, conforme nós veremos a seguir. Bom, o ponto 1 da lição, o escritor coloca assim, ó, relembrando verdades antigas. E aí, no primeiro ponto, ele coloca assim, ó, um chamado à lembrança. Toda a escritura, nós vamos perceber Deus sempre se referindo a feitos do passado, né? Quando nós olhamos para Deuteronômio, nós vamos ver que ali estão contidas as leis que Deus já tinha dado ao povo no percurso do deserto. Deus vai lembrar a eles onde eles estavam, por onde eles caminharam, o que eles fizeram, né? Para que tudo ali estivesse sendo documentado. Não só em Deuteronômio, mas também todas as vezes que os profetas vão ministrar uma palavra profética para o povo, na maioria das vezes eles estão dizendo assim, olha, lembram dos seus antepassados, olham para trás, olham o que os seus pais fizeram, não façam assim vocês, né? Então, o profeta está sempre convidando o povo a olhar para trás aquilo que já aconteceu, olhar como foi, mas pegar aquela experiência, trazer para o tempo presente como reflexão, para que a atitude aqui agora venha a ser mudada, né? Nós observamos isso com Israel, muitas vezes quando o profeta vai dizer assim, olha, tal rei agiu de forma errada, não foi sábio, se desviou dos caminhos do Senhor, adorou ídolos, queimou incenso. Aí a repreensão de Deus é, por que vocês continuam fazendo isso? Não viram que ele morreu, não viram que veio guerra, não viram que veio fome, né? Então o Senhor está sempre reportando ao passado para que a gente olhe, aprenda e mude as nossas atitudes aqui no presente. Uma dica para não esquecer é meditar nas verdades bíblicas, né? Então a gente vai observar sempre o salmista dizendo, né? Medito na lei do Senhor, aquele que medita na lei do Senhor, né? A gente é convidado a estar constantemente meditando na palavra de Deus.
a estar refletindo nessas verdades bíblicas para que a gente não esqueça. Então, um chamado à lembrança, Pedro estava querendo lembrar a esses cristãos, aos leitores da carta dele, que eles já possuíam um ensino verdadeiro. Portanto, era para eles ficarem alertas, tomarem cuidado com o que estava sendo disseminado no meio deles e sempre olharem para aquilo que eles receberam como uma verdade. O ponto 2 desse tópico ainda, o escritor vai colocar a importância da recordação. Embora o povo fosse instruído a não esquecer os ensinos, o salmista frequentemente fala que ele meditava na lei. E no livro de Provérbios nós somos orientados a não esquecer que o ensino traz vida, né? E que nós temos essa ferramenta aí à nossa disposição. E se a nossa mente falhar, hoje nós temos o Espírito Santo, aquele que foi nos dado a fim de nos lembrar de todas as coisas, ou seja, de tudo aquilo que foi ensinado a nós, né? Quando Jesus vai dizer que o Espírito Santo viria, ele vai dizer aos discípulos, né? Porque ele é aquele que vai vos lembrar de tudo aquilo que eu tenho ensinado. Portanto, o Espírito Santo é a chave fundamental na lembrança, na nossa recordação, porque é ele que sempre vai nos orientar. Por isso a gente precisa ter um relacionamento verdadeiro com o Espírito Santo. Nós precisamos caminhar em comunhão com ele. Porque todas as vezes que nós estivermos nos desviando do caminho, que nós estivermos acreditando em falsos ensinos, em falsas ideias, o Espírito Santo é aquele que vai nos lembrar do que é certo. Tem um texto da Palavra de Deus que vai dizer que nós devemos trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Trazer à memória é eu lembrar das promessas que eu recebi, é eu lembrar daquilo que aconteceu no passado. E aquilo que aconteceu lá, os exemplos que lá tiveram, precisam me trazer esperança nesse presente. Por mais que talvez a situação seja difícil ou não, eu preciso me recordar do passado para que haja um contentamento na vida e eu seja fortalecido naquilo que me dá a esperança, as promessas verdadeiras de Deus. Ainda nesse tópico 1, ele coloca um terceiro ponto que ele fala a respeito da consciência da morte. Pedro sabia que chegaria o dia em que ele morreria, mas o que ele mais desejava era que os seus ensinos permanecessem, né? Não só os seus ensinos, mas o Evangelho de Cristo, a palavra verdadeira ao qual eles foram ensinados e edificados, isso permanecesse, né? Uma sugestão que eu dou para você aqui é vocês perguntarem aos jovens qual é o tipo de legado, né, que eles pretendem deixar para as próximas gerações, né? Que legado quanto à sua profissão, quanto a um cristão de verdade, né? O que eles têm pensado em deixar? Eles têm vivido uma vida coerente conforme a palavra de Deus, honrando ao Senhor, honrando as pessoas, honrando as autoridades da vida deles, a fim de que eles sejam lembrados por boas práticas, por boas ações, né? Sabendo que nós não ficaremos aqui para semente, mas o diferencial que cada um de nós pode fazer pode ficar aí de boas lembranças, de boas memórias, né, para os nossos filhos, para as futuras gerações. Como é bom quando a gente pode se lembrar de alguém que talvez já está com o Senhor na eternidade, mas a gente se lembra de uma forma alegre, sabendo que deixou um legado de fé, um legado de oração, um legado de determinação, um legado de alguém que trabalhou, que conquistou, né, e que serviu ao reino de Deus. Então eu acho muito interessante você fazer essa proposta para os seus jovens e perguntar para eles qual legado eles desejam deixar. Como segundo tópico da lição, nós temos a autenticidade da palavra. Então Pedro agora, ele caminha para uma esfera falando a respeito da verdade dessa palavra. E no ponto 1 ele coloca um ensino verdadeiro. Ele está dizendo ali que o evangelho é verdadeiro e ponto final. Que ele não é uma fábula e muito menos uma história inventada. Ele é uma revelação de Deus por meio de Jesus Cristo, né? Nós sabemos que a mitologia greco-romana da época era muito forte, né? E eles inventavam então aí deuses, fábulas, super-heróis, a fim de darem sentido à vida. E Pedro está combatendo isso, ele está refutando isso, né? Ele está dizendo, olha, o evangelho não é uma historinha da carochinha, uma historinha da mãe Joana. O evangelho é verdade. E aí existe um grupo de pensadores na época de Pedro
que hoje nós chamamos de uma seita, que são os gnósticos. Eles defendiam que, na verdade, assim, eles montavam uma narrativa cheio de seres angelicais, com drama cósmico, um drama terreno, e eles não acreditavam na sabedoria e nem na revelação divina das Escrituras. Eles pregavam a devassidão do corpo, que estávamos aprisionados nesse corpo e que isso aqui é corruptível e vai se corromper, portanto deve se corromper mesmo, né? Mas tanto Pedro como Paulo, eles vão pregar uma transformação moral, né, mediante a fé em Cristo Jesus. Paulo vai nos instruir que este corpo é templo do Espírito Santo. Portanto, tudo isso combate a esses ensinos, né? Os gnósticos também negavam a validade da segunda vida de Cristo, entre outras verdades. Não vou me adentrar muito aos agnósticos, mas você, professor, pode estar pesquisando. A gente só precisa tomar um cuidado, que às vezes a gente dá uma aula de uma seita, né? E no fim, aquilo que é para nós trazermos como verdade, acaba às vezes se perdendo, né? Então, por isso que eu também não vou me deter muito nesse ponto, porque você também pode estar pesquisando. Uma segunda questão aqui Pedro se coloca como uma testemunha ocular, né? Quando Pedro se declara como uma testemunha ocular da ascensão de Jesus, ele está dizendo assim, olha, isso não é só verdade, como eu mesmo vi essa verdade, né? Eu trago essa verdade como informação, porque eu vi que não é mito, que não é fábula, né? Pedro e os demais discípulos receberam essa verdade do evangelho do próprio Cristo. Não só receberam, como caminharam e viveram com ele, né? Então ele era ali alguém de carne e osso falando dessa verdade, né? Então assim, ele não estava inventando depois que comeu muita comida, teve um sonho, enfim. Ele estava dizendo, eu sou testemunha ocular dos acontecidos. E aí, nesse ponto, eu gosto assim sempre de refletir a respeito de quais têm sido as fontes da nossa revelação da palavra de Deus a nós, né? Quais têm sido as fontes de revelação que eu tenho buscado? É claro que a palavra, os louvores e as profecias, tudo isso, eles têm a sua importância. Mas existem verdades, mediante a palavra de Deus, que o próprio Cristo deseja compartilhar conosco. E isso só é possível quando nós estamos no secreto, lendo a palavra dele, orando a ele, né? Jejuando, enfim, aplicando as disciplinas espirituais à nossa vida. E então, sim, existem verdades que nós poderemos dizer, olha, o Senhor me disse e eu vi com os meus próprios olhos o que ele prometeu e o que ele tem feito, né? Então, Deus, ele não tinha coisas a revelar somente a Pedro naquela época, mas ele tem coisas muito importantes também para revelar a nós, a nossa época, se nós decidirmos caminhar com ele, né? Porque o convite continua ali, vem e me segue. Cabe a eu e você aceitarmos esse convite e seguirmos ele. Você deve instigar os seus jovens a serem testemunhas ocular dos feitos do Senhor na sua geração, né? O que nós temos feito em nossa geração? Nós temos vivido um evangelho que outros têm pregado para nós, mas que as experiências são deles, ou nós temos pego esse evangelho e temos dito, eu quero ter as minhas experiências, eu quero ser testemunha ocular de novos feitos do Senhor para minha geração, né? Isso deve ficar assim como uma reflexão, chamando a gente à responsabilidade nesse quesito, né? Pedro está dizendo que ele ouviu a voz de Deus dizer que Jesus era o Filho amado dele. Que coisa maravilhosa, né? Então, Pedro está ali falando, acredito, com esse entusiasmo, né, daquilo que ele viu, que com certeza deve ter sido muito glorioso. E aí, no terceiro ponto, ele coloca o valor da experiência. Que é claro que é muito importante que a nossa vida cristã venha a ser carregada de experiências com Deus, porque elas vão trazer sentido à nossa fé, né? Elas vão trazer a realidade, a existência, aquilo que nós cremos, as nossas experiências, né? Esses agnósticos, eles tinham um conceito tão transcendental de Deus que
eles acreditavam que Deus não entrava em contato direto com os homens, né? Então, quando Pedro se coloca ali como uma testemunha ocular, falando a respeito da sua experiência, ele está dizendo, olha, tudo isso aí é mentira, é possível. Deus falou que Jesus Cristo era o seu Filho amado, né? Então, hoje, nós também podemos compartilhar disso, né? Desse Deus pessoal que está aí para se revelar a nós. Por isso, a importância de nós buscarmos experiências com Ele, né? Porque é através de Cristo e da sua obra regeneradora que nós nos tornamos filhos e filhas dele, não é? E as nossas experiências que irão nos aproximar desse Deus, a fim de que as nossas atitudes venham ser transformadas, que a gente produza frutos bons, frutos positivos, que a gente também, no decorrer dessa caminhada, possa ouvir de Deus que nós também somos filhos amados, né? Um terceiro ponto ainda nessa lição, ele vai colocar o valor da palavra profética. E aí, o primeiro ponto, ele coloca assim, ó, a palavra confirmada. Nesse texto ali, Pedro ele está convidando seus leitores a olharem aquilo que os profetas que vieram antes predisseram, né? Isaías, Joel, enfim, tantos outros que falaram a respeito do Cristo, né? Ele está dizendo assim, ó, que o testemunho desses profetas vai testificar Cristo e os seus sofrimentos como uma obra redentora. O mesmo Deus que se revelou aos profetas é o mesmo Deus que agora se revelava por intermédio de Jesus Cristo, estava se revelando por intermédio de Pedro, e é o mesmo Deus que deseja se revelar através de nós, né? Porque se a palavra de Deus ela é viva e ela é eficaz, como diz as Escrituras, ela tanto age e tem seus efeitos no passado, como no presente, como vai ter no futuro, né? As mensagens, a mensagem dos profetas não eram um simples acaso, mas elas haviam agora se tornado cumpridas, se tornado verdades, né? Aqui deve ficar muito claro para nós, nesse tópico da palavra confirmada, que a Bíblia ela é uma verdade como um todo, né? Existem pessoas que gostam de dizer, porque o Antigo Testamento não é mais válido, somente o Novo. Não. A palavra de Deus ela é um todo. O Antigo Testamento traz peso para o Novo e o peso do Novo Testamento é a confirmação daquilo que foi predito no passado, né? Eu gosto de pensar, assim, para a gente gravar essa ideia, de que o Antigo Testamento ele é um anúncio do que aconteceria e o Novo Testamento vem, então, como sendo o cumprimento dessas profecias, dessas promessas, né? Então, por isso que a palavra profética tem aqui a sua importância como sendo palavra confirmada, né? Porque ela foi dita e agora ela estava sendo cumprida em Jesus Cristo. Ponto 2 ainda desse tópico, ele coloca a palavra iluminada, né? Ele vai descrevendo que o mundo em que nós estamos como uma noite escura, como trevas, como escuridão. E que a palavra de Deus é a luz ao qual vai indicar o caminho, né? Cristo é a luz que indica o caminho eterno. O salmista vai declarar que lâmpada para os pés dele é a palavra de Deus e luz para o caminho, né? As verdades bíblicas são a luz para nos guiar neste mundo de trevas, mas isto só é possível mediante a transformação do Cristo, mediante o Evangelho em nossas vidas, né? Então aqui nesse ponto eu acho muito legal nós levantarmos uma reflexão, como nós temos sido relevantes ao nosso tempo, sendo que Cristo nos convida a não sermos só luz, mas a sermos sal também, né? Nesse mundo degradado onde nós temos vivido. E aí a questão que fica aqui é como nós temos procedido. Nós temos nos tornado filhos da luz ou nós temos caminhado como filhos das trevas? As nossas atitudes têm indicado que nós somos sal e luz, que temos tido um encontro verdadeiro com o Evangelho, ou nós estamos tendo as mesmas atitudes, os mesmos procedimentos do que os filhos das trevas, aqueles que jazem na escuridão, né? Eu acho que a gente pode levantar aqui também esse ponto de reflexão. E aí, ainda nesse tópico, como terceiro ponto, ele coloca a palavra inspirada, né? Que o Pedro vai concluir dizendo que a palavra de Deus, na qual eles foram ensinados, ela é digna de confiança, né? As profecias não tiveram origem na vontade humana, ele está deixando isso bem claro, né? Ele está dizendo que elas foram reveladas da parte de Deus. Até porque todas as vezes que Deus ministrava uma palavra profética, seja por intermédio de Moisés
ou dos juízes, ou dos profetas que vieram depois, Deus vai sempre dizer, eu, o Senhor Deus, falei, né? Eu, Deus, falei, né? O eu sou, falou. Enfim, e todas essas coisas dão peso também, dizendo que as palavras proféticas são dignas de confiança. E elas não, Pedro não está colocando ali que elas são inspiradas por Deus, mas elas são reveladas da parte de Deus, né? Os profetas foram conduzidos pelo Espírito de Deus e sua revelação. E isso é muito importante, né? Isso, para nós entendermos a palavra como sendo inspirada, ela não pode partir de ideias humanas, né? De pensamentos humanos. Porque todas as vezes que parte-se de pensamentos humanos, está errado, né? Porque de nós mesmos nós não temos nada a oferecer, né? Tudo provém do Senhor. E para que haja verdade, haja cumprimento, precisa ser de Deus, precisa vir de Deus. E aí eu queria ler aqui com vocês um texto de 2 Timóteo 3, 16 e 17, que diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda e boa obra. Ou seja, essa palavra de verdade, ela é inspirada por Deus para nos ensinar, repreender, corrigir e instruir na justiça, a fim de que a gente esteja pronto e preparado para toda e boa obra que Deus tem para fazer através de nós. E aí eu queria ler ainda um texto de 1 Coríntios 14, 3, que diz assim, ó: mas quem profetiza o faz para a edificação, encorajamento e consolação dos homens. Isso vem como peso para nós sempre avaliarmos profecias que recebemos, né? Eu acho muito importante abrir essa questão aqui, porque isso é muito delicado, porque o intuito da profecia é edificar, encorajar ou consolar, né? Então, isso deve ficar muito claro para nós, sempre estarmos atentos para que a gente não venha acreditar em profecias erradas, para que a gente não venha acreditar em evangelhos estranhos que apresentem para nós, mas que a gente conheça as Escrituras a ponto de termos a sabedoria de sempre estar refletindo se isto condiz com a palavra de Deus ou isso não condiz com a palavra de Deus. Quando alguém vier nos convidar a seguir um outro evangelho, que o nosso sininho, a nossa luzinha vermelha acenda, que é o Espírito Santo nos conduzindo e dizendo, olha, lembre-se dos feitos passados, lembre-se do que você aprendeu lá atrás, né? Para que a gente possa comparar e então estar avaliando se isto é uma verdade, eu posso crer, posso acreditar, posso confiar, ou se isso é falso, né? Então, nós temos, por meio do Espírito Santo, essa facilidade de fazer isso, então. Como conclusão, nós devemos conhecer a verdade das Escrituras, né? Para que a gente saiba quem é o nosso Deus, o poder que Ele tem, qual é o propósito dEle para nossas vidas. E a grande questão aqui, além de nós conhecermos e sabermos tudo isso, é não sermos enganados. Porque é muito triste nós vivermos uma vida cristã sendo enganados, sendo iludidos por coisas que não estão na palavra de Deus e aquilo que não é verdade, né? Então, para que ao conhecermos as Escrituras e termos noção das promessas de Deus, isso vai fazer com que eu e você estejamos sempre prontos a falar da nossa fé às outras pessoas. A palavra de Deus é e sempre será verdade absoluta para cada um de nós. Então, o interesse de 1 Pedro é nos orientar a permanecermos firmes nesta palavra da verdade, que eu e você consigamos permanecer firmes nessa palavra, para que a gente conheça cada vez mais o que Deus tem a ministrar aos nossos corações, o que Ele deseja fazer através de nós, e que nós não sejamos enganados por falsas promessas, falsas doutrinas e falsos ensinamentos, mas que
a gente esteja sempre atento a tudo que vier de fora, a tudo que nós ouvirmos, né? Seja uma mensagem, seja um louvor, seja uma pregação, nós sempre colocarmos o crivo, né? Retém o que é bom, diz a palavra de Deus. Então, nós fazermos esse filtro. E para fazermos esse filtro, nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Eu espero que você tenha gostado, que essas dicas tenham servido aí para você dar uma aula bem bacana, e que Deus te abençoe e que os seus jovens sejam fortalecidos a permanecerem firmes na palavra da verdade. Que Deus te abençoe e até uma próxima.